E o nosso convidado de hoje, do Jornal do Ténis, é para mim uma das personagens mais carismáticas do ténis português. O Adolfo Inácio Castelo Branco de Oliveira. Adolfo, em primeiro lugar é um prazer revê-lo, que já não o vi há muitos anos. E o imaginário de todos aqueles que jogaram ténis como eu nos anos 80, 90, o Adolfo está lá de certeza naquele momento, porque fez muito e deixou o seu papel no ténis português. Mas como é que, neste momento, como é que o Adolfo, qual é a sua relação com o ténis? Ouça, Pedro, a minha relação com o ténis é uma relação de mágoa. Porquê? Porque eu tive a expectativa que o ténis, sobretudo no nosso país, mas não é na generalidade, que tivesse uma projeção muito maior, que tivesse subido muito mais. E que houve muita gente, muitos treinadores do meu tempo, e alguns até mais velhos que eu, que deram, no fundo, parte da sua vida em prol desta modalidade. E gostaríamos de ver esta modalidade muito mais desenvolvida. Não quer dizer que ela não esteja desenvolvida, mas melhor, com melhores rankings, com melhores resultados e, sobretudo, mais unidos uns entre outros. Eu acho que falta uma certa união e, sobretudo, há uma coisa que eu detesto. Aliás, nós temos uma... E deixa-me fazer uma parte. Nós temos uma relação que nos... Portanto, de amizade, no fundo, de respeito, porque também temos alguma ligação do tempo passado, que eu conheci um treinador que era meu amigo, chamava-se Cássio. É verdade. Portanto, e no fundo, quando as festas do meu tempo, que eram meus alunos, vêm ter comigo e me cumprimentam e me reconhecem, e muitos deles já não consigo perceber o nome, mas eu fico contente, porque é sinal que, no fundo, eu deixei alguma marca neles. E isso eu ia lhe perguntar agora, porque eu, em muitas entrevistas que tenho feito, e já vou, este é o programa 177, muitos dos ex-atletas e treinadores agora que eu entrevisto, disseram-me que foi o Adolfo o meu treinador. E lembram-se de pequenos momentos que lhes marcaram as vidas. O Adolfo, quando diz isso, que os encontra, eles vêm ter consigo, tem saudades desses tempos em que lecionava o ténis? Tenho saudades... primeiro tenho saudades porque era mais novo. Não, tenho saudades porque foi gente. Foram jovens, rapazes e raparigas que de facto foram fantásticas. Hoje em dia não sei, porque eu desliguei, não sei se a juventude hoje é como aquela juventude. Eu penso que está muito modificada. Mas era gente fantástica. Eu vou dar assim, eu não queria dizer nomes, mas tenho que dizer pelo menos 2 ou 3. Quer dizer, quando a Luísa Rosas chegou ao pé de mim, estava com canadianas, e me cumprimenta e disse, já não me conheces? Eu estava a olhar para ela, vi uma mulher magríssima, e eu não a reconheci. Eu disse, a Luísa? E disse, Luísa Isabel Ferreira Rosas, não me lembrava. Mas foi o nome completo. Teve consigo no Boa Vista e depois foi campeão nacional em 91. Pois, comigo. Não, mas isso foi só, não foi agora há pouco tempo que isso passou. Sim. Quer dizer, eu vejo muita gente que me reconhece, e eu tenho alguma dificuldade, mas o mais engraçado é que reconheço-os pela voz, e alguns pela forma de jogar. Não pela cara, porque vamos mudando, eu não sei se eu devo ser muito jovem, porque continuo com a mesma cara. Igual, só tenho menos cabelo. Mas tenho alguma saudade, sobretudo porque era uma juventude extraordinária. Nomes que desapareceram do ténis, o Zé Guilherme. Nunca mais ninguém ouviu falar de Zé Guilherme. Está agora a jogar no ténis do Porto Veteranos. Maravilha. Sim. O Paulo Monteiro também, o Sérgio, que até eram no CTP, estiveram comigo. Somos amigos, continuo uma grande amizade com o Joana Pedroso. Falou de si. Eu no outro dia, ano passado, encontrei há 2 anos, ia passar ali ao pé do Boa Vista, na PT, e de repente há uma rapariga que veio a descer. E eu olho para ela, e ela diz assim, já não me conhece? E eu, porquê? Sou Sofia Prazeres, já não me conheces? Desculpa lá, já não me conheces. Fez grandes amizades no ténis, Adolfo? Amizades que ficam para a vida? Acho que sim. Acho que fiz amizades, mesmo no campo dos treinadores, fiz amizades que ficaram para a vida. Eu vou-lhe dar assim, alguns exemplos. Uma das amizades ficou, que para a vida, não era treinador na altura, mas depois passou a ser treinador, é o Pérez. O Alfredo Pérez. O Buba. Eu nunca tratei o homem por Buba. Não, sempre Alfredo. Mas o Buba ficou para a vida toda. Somos grandes amigos. É um dos expoentes que foi um grande amigo meu. Eu penso, por exemplo, o Zé Vilela é um grande amigo meu. Não sei se sabe, o Zé Vilela foi presidente do Conselho Técnico da Associação de Ténis do Porto. Sim.
Sabe porquê? Ao Pedro. Foi o Adolfo E que eu que o convidou. indigitei, porquê? Porque eu era diretor técnico, eu era presidente do Conselho Técnico, convidaram-me para, e eu disse, então fiquei no meu lugar, que é o gajo mais competente para ficar. E foi. E o respeito enorme, independentemente não é das avezas, como é que se diz, do confronto de clubes, porque estava no Boa Vista, estava na fase, mas isso, o tempo passa. E esses nomes ficam, e outros que ficam, mas o Portela, por exemplo. O Portela? Não, o Jorge Portela. O Jorge Portela é outro amigo meu que eu já estou um bocado preocupado, porque ele andava com problemas de saúde, tenho que lhe telefonar. Bem, e a vida vai passando, o Alberto Miguel, não nos temos relacionado ultimamente, mas foi um amigo meu, e outros, a vida vai passando. Na sua vivência de ténis, o Adolfo nasce em Angola, temos ali o livro Sul de Angola, vem para Portugal, o ténis já veio com o ténis de Angola? Foi lá que começou? Eu fui campeão regional ou provincial, fui campeão provincial de Pares com o Fernando Cunha em Júniors. Fernando Cunha que joga ténis do Porto. Fomos campeões provinciais de Pares Júniors. No ano em que perdi também o campeonato provincial de Pares, séries com o Daniel Costa, porque eu fazia pares com o Daniel Costa em séries e em Júniors era com o Fernando Cunha. E portanto eu já lá jogava. A minha ida para o ténis, se é isso, por exemplo, é curiosa. Porquê? Porque eu fui para o ténis já com alguma idade. Eu fui para o ténis por um desafio de um dos melhores jogadores juvenis que havia na altura do clube de ténis de Luanda, que era o Carlos Figueiredo. Porque eu treinava, o selecionador de handball pediu-me para eu dar treinos ao guarda-redes, que era ele, e eu também jogava na seleção juvenil, e então eu aceitei, porque eu gostava. Então fui treinar com ele. E o gajo virou-se para mim, porque deu ténis, não sei o quê, e eu tinha sido um dos bons jogadores de ténis de mesa. Porque tu não acertas na bola. Como? Eu não acerto uma bolinha assim, pequenina, estás maluco, não sei o quê. Eu acerto assim, com uma raquete pequenina, não acerto. Então fomos para o clube de ténis de Luanda. E à quarta ou quinta bola comecei a passar as bolas para lá, e ele não queria acreditar. É lógico, já havia uma associação entre a bola, não é? A raquete e o ténis. Claro que é evidente, depois eles gostaram de mim e convidaram-me a ir para lá jogar. E o meu pai disse à minha tia, a irmã dele, olha, vai comprar o equipamento para o rapaz. Claro, quando chegou a casa e viu o preço, o homem não queria acreditar em 1000 e tal escudos. Como é que é possível? Tu vais gastar 1000 e tal escudos? Ó pai, pronto, e comecei a aprender, fui para a parede, aquele processo todo. Antigamente era diferente. O processo era da escola do Buman, foi um jogador de Galo. E nós aprendíamos a bater bolas à parede, aquelas pegas clássicas, aqueles movimentos muito bailarinos. Foi um autodidata? Fui um autodidata porquê? Porque estive muitas horas à parede, muitas semanas e horas à parede, a bater bolas à parede. Não, eles disseram-me como é que faziam as coisas, mas depois fui eu próprio que desenvolvi, porque transferi para o ténis algumas coisas muito importantes da minha vida. Nomeadamente, eu jogava futebol salão, eu jogava handball, eu jogava voleibol, eu tinha treinado basquetebol no Vila Coutinho, depois não gostei de estar no Vila Coutinho, fui para o Benfica de Luanda. Porquê? Porque os meus primos eram grandes jogadores do Benfica de Luanda, que foram campeões nacionais, e eu também fui, mas eu era tão pequenino que não valia a pena jogar basquete. Então o base do Benfica tinha 1,85 m, e eu com 1,73 m ia jogar o quê? Pronto. E transferindo isso, inclusivamente o próprio badminton, portanto, transferindo isso tudo para o ténis, acho que sempre foi um homem que teve jeito para o desporto. Para o desporto. E também fiz natação, eu fiz paraquedismo. O paraquedismo não é o paraquedismo normal. Eu saltava do Morro da Samba com os guarda-chuvas. Aquele guarda-sol das praias, volta e meia. Isso é um bocado perigoso. Mas o gajo era miúdo, era assim. Portanto, eu transferi para o ténis muito daquilo que tinha aprendido. Tanto é que eu, dos 16 para os 17 anos, consigo, de facto, quase com um ano e pouco de ténis, consigo bons resultados. E depois, aos 18 anos, portanto isto em 1971, o Daniel de Freitas, que era o responsável pelo clube, pelas escolas, convidou-me a mim e ao Daniel Costa para sermos monitores. E começámos a dar aulas aos outros. Olha, que eu adorei dar aulas, não só porque dava aulas à malta mais nova, como também dava aulas a algumas queridas estrangeiras, que tinham da cabine da GoFoil e não sei o quê. Pronto,
mulheres que estavam lá, e pronto, elas iam lá jogar e eu também dava aulas. Eu era puto, não é? Eu fui isento de comas, mas adorava falar com elas, porque a gente vai aprendendo muito com os mais velhos, não é? E pronto, foi assim a minha... Então jogou lá em Luanda, começou a dar aulas em Luanda, e quando é que vem para Portugal e com o ténis? Como é que começa aqui em Portugal? Pronto, eu vim para Portugal em final de 1975, em novembro de 75, por razões que toda a gente sabe, não vale a pena históricas. Não obstante já ter vindo com uma profissão, ou seja, que não consegui, não foi aceito pela TAP, eu sou oficial de carga internacional, a TAP não me aceitou, bom, e eu tive que mudar de vida. Tive que mudar de vida, fui para as obras, tirei um curso de pré-fabricados de construção civil, fui não se chama diretor, fui chefe de estaleiros. Entretanto, convidaram-me para ir para Elvas. Para quê? Para montar uma fábrica. Como meu pai tinha ficado em Luanda, e eu queria que o meu pai viesse para trazer a minha avó e o meu avô. O meu avô não, a minha avó, porque o meu avô já tinha morrido. Então o que é que acontece? Eu aceitei ir para fazer essa fábrica. E comecei a fábrica em Elvas, e depois comprei uma fábrica também em Porto Alegre, na Urra, só que não deu resultado. Eu estava lá em Elvas a bater umas bolas à parede e não sei o quê, e já estou a convidar, porque é que não ensinas aqui o pessoal? E começo a dar aulas em Elvas. Em Elvas. E formo uma escola em Elvas minha. No Clube Escola de Ténis de Elvas? Não era Clube Escola de Ténis de Elvas, era no jardim da cidade. No Jardim Municipal. Sim. E eu comecei a dar umas aulas. E houve um clube, que era o Clube de Ténis de Elvas, o Clube de Ténis de Elvas, a qual eu depois também fiz parte, que alguns das pessoas que estavam lá no ténis não quiseram continuar. Então pediram para podemos juntar eles e fazer um outro clube. E nós fizemos o Clube Escolas de Ténis de Elvas. Ou seja, a minha escola... Então o Adolfo é dos fundadores do Clube Ténis de Elvas. Aliás, o Clube Escola de Ténis de Elvas parte de uma iniciativa deles, pegando a minha escola e transformando a minha escola num clube. A Escola Castelo de Oliveira passou a ser o Clube Escola de Ténis de Elvas. Eu sou sou um dos fundadores, mas não sou o único, atenção, não sou quer dizer, se provavelmente não estivesse lá, essa escola não existia. O outro clube teria continuado. Claro. Mas pronto, foi muito Teve na Gênesis. Teve na Gênesis e deixei grandes amigos lá. Grandes amigos. Isso eu sei porque eu estive lá outro dia e ainda se notam algumas coisas, mesmo na parede, algumas memórias daquilo, do museu, pequeno museu que eles têm do Adolfo. E não disseram que a gente andou lá a fazer os campos à mão? Falaram nisso, e até o mais engraçado é que encontrei quadros e de torneios, quando o Adolfo foi dos melhores treinadores de ténis feminino português, torneios nos anos 90, por aí, torneios que foram feitos no Alentejo, e alguns deles o Adolfo esteve lá presente. Um foi em Elvas e em Montemor. Em Montemor. Mas em Elvas era curioso porque eu comecei também uma grande relação em Elvas com Badajoz. O diretor técnico de Badajoz, da treinadora espanhola, convidou-me inclusive para eu ir trabalhar para o País Basco. E eu disse, não vou, a memória já me falha, já não me recordo do nome dele. Não vou porque tenho o meu filho. Tinha o meu filho, não queria separar do meu filho. E depois mais tarde também fui convidado para ficar em Israel, também não quis por causa do meu filho mais novo. Pois. Mas pronto, começámos um intercâmbio com Badajoz, na Espanha, e foi muito importante. Para mim foi muito importante porque eu aprendi muitas coisas novas. E depois também estive na origem do primeiro intercâmbio entre a Extremadura espanhola e o norte, a fronteira do Alentejo, porque eles convidaram para eu ser o selecionador para arranjar os jogadores para jogar com eles. Então fizemos um encontro em Castelo Branco. Muito bem. Tá? Quer dizer, são momentos, são memórias. A primeira memória que eu quero participar com o Pedro é que eu juntei-me à Câmara de Elvas e propus que a Câmara de Elvas patrocinasse, pagasse, na altura acho que eram 20 contos, para os miúdos que não tinham capacidade financeira para sem ter aulas gratuitamente, sem pagar, e eles aceitaram. Muito bom. E daí, então há miúdos que começaram a ter experiência do ténis por essa iniciativa minha. Aliás, eu também estive a dar aulas no Regimento de Infantaria de Elvas e no Regimento de Cavalaria de Estremoz. Mas isso não foi, isso foi porque eles... Pediram. Pediram, dois dos alunos meus, os pais eram de... Graduação. Um deles era o Tenente Coronel, o outro era o Major Peixoto e o Tenente Coronel Federais, esse era das Estremoz.
convidaram para ir dar aulas ao quadro de oficiais. Eu aceitei. Ainda por cima não me custava nada porque eu morava em Elvas e depois de modo eu ia na carrinha e o Jeep depois vinha trazer a casa. Os gajos do Jeep a correr, e eu dizia, vai devagar. Não que a gente quanto mais depressa chegar, mais depressa vamos embora. Não, mais tempo temos para dar. Exatamente. Então foi aí. Adolfo, quando sai de Elvas, qual é o seu percurso? Vem logo para o norte? Quando é que vem para o Boa Vista? Ou ainda há alguma... Não, é direto. E eu venho para o norte por a convite. Assim, eu tenho que falar no homem para explicar porque é que eu vim para o norte. Porque realmente Elvas estava a progredir o ténis. Só que havia um problema no meio disto tudo, que era o seguinte, eu percebi que Elvas tinha um problema que era escolar. Ou seja, a partir de uma certa altura, aquela malta que jogava ténis começava a perspectivar a ida para as faculdades. Ou para Évora, ou para Coimbra, ou para Lisboa. E eu comecei a ver que a malta, a partir de uma certa idade, ia abandonar. Eu estaria sempre a trabalhar com os pequeninos. Ou iam para a Espanha, por exemplo. E então eu estava muito duvidoso se aquilo era para continuar. A menos que aquilo onde eu me integrei, que foi de facto uma candidatura à presidência da Câmara de Elvas, de um aluno meu, o Dr. Caldeira de Fernandes, se ele ganhasse as eleições a coisa mudava. Porquê? Porque eu tinha dito a ele que gostaria de fazer um clube o Pedro conhece aquela muito coisa. Bem. Pronto, está a ver quando só para a cidade. Sim. E eu queria fazer um clube. Pronto, mas ele não ganha as eleições. E portanto gorou-se essa possibilidade? E não houve essa possibilidade, gorou-se uma das possibilidades. Depois, entretanto, num dos campeonatos nacionais, o Paulo Monteiro, pai, viu os meus jogadores em Lisboa e gostou imenso da forma como jogaram. Então, até, pronto, para quem não tinha terra batida, para quem tinha um campo de ténis que era em cimento, que nós é que desenhámos e fizemos o campo, que era uma esplanada de cinema. Que a certas horas tinha que fechar. Portanto, jogarem mais ou menos benzinho, pronto. Eu disse, podias ir lá para baixo, você podia trabalhar lá para cima e tal. Eu vou falar com o Clube de Ténis do Porto. A minha vinda para o Norte era para o Clube de Ténis do Porto. Eu, quando cheguei cá, constatei que o Clube de Ténis do Porto não me quis. Não foi o Clube de Ténis do Porto que não me quis. Houve uma pessoa, que não interessa o nome, que se opôs à minha integração como técnico do Clube de Ténis do Porto. E eu disse, vamos embora. Entretanto, o Fernando Cunha tem conhecimento que eu estava aqui, a falar com ele. Então, entrou em contato comigo, não vai embora que eu vou falar com o diretor do Boa Vista, não sei o quê. Então o diretor do Boa Vista, eu já não me recordo o nome dele. Ele era da EDP, não sei o quê, ele era o diretor do Boa Vista, mas era do Conselho era da direção do Boa Vista, que até tinha filhos a jogar. Entretanto, ele disse, não, eu então venho para aqui trabalhar. E eu venho trabalhar para o Boa Vista, com muito prazer, muita honra no Boa Vista. Quantos anos ficou lá? Eu cheguei ao Boa Vista em outubro de 83 e só saí quando o Boa Vista fez aquele acordo com o Luís de Sousa, que eu também concorri para ficar com a escola, só que eu perdi. Não obstante ter alguém poderoso por trás, não sei o que aconteceu, que era do Grupo Sonai. Eu tinha um apoio do Grupo Sonai. Não era do Grupo Sonai propriamente dito, mas alguém grande dentro do Grupo Sonai, que não queria que aquilo fosse, queria continuar, até conheci meu aluno, etc. E eu fiz um torneio ao Belmiro da Cedo. Organizei um torneio com o Grupo Sonai, e ele jogou e ainda dei umas massagens do pé, que o gajo torceu o pé. Não, foi, e eu estive lá de 83 a 91. O Sr. Mota ainda lá em cima? Depois lá em cima, o Sr. Mota, e depois veio um outro. Os seus colegas eram o Kim Vilela ainda? O Kim Vilela, era o Nuno Carvalho ainda estava lá? O Nuno Carvalho, o Portela veio depois. O Virgínio Nascimento ainda estava lá ou já tinha saído? Quando eu cheguei, ele estava lá, mas no ano seguinte foi embora. O Manny também esteve lá, mas deve ter saído também? Saiu. Como é que chama o... Francisco Coelho não estava de certeza? Não, ou ainda estava? Eu quando cheguei, o Francisco Coelho é que era o responsável. 83? Sim, pois eu acho que estive lá esse ano com ele. Depois ele foi para o Sport, Clube do Porto, e a direção chamou-me para eu ficar no lugar dele, porque eu estava na pré-competição. E até eu fui para o lugar dele. E agora eu rio-me porque ter 28 alunos numa turma não é fácil. Pois é. Pois, eu tenho lá ainda tenho registros de um dos anos, os registros das aulas todas e dos alunos todos por turma. Costuma ir ver? O quê?
Se costumem ver esses registros... Última, há uns anos já, há 3, 4 anos. É possível estar a ver alguma coisa e a memória despertar a vontade de voltar a ver? Ou... Mas, não, porque assim, o problema é que eu tenho registros de centenas de milhares de alunos que passaram pelas minhas mãos. E depois tenho algum problema em mexer nessas coisas porque vai-me... É saudade, não é? Pois, a saudade também às vezes não é muito boa. Mas foram anos muito difíceis, mas também é verdade que o Boa Vista subiu muito no ténis. Subiu muito. Eu tenho que agradecer a um nome também, em especial, que foi um grande elemento dentro do Boa Vista, que é o Jorge Chamir. Jorge Chamir foi um grande preparador físico. Houve mais, mas pronto. O Vítor Cabral também. O Vítor Cabral foi meu aluno na faculdade. Eu dei aulas na faculdade. E então o Vítor Cabral depois foi o preparador físico, eu já estava com a parte, pronto, a gerir mais ou menos a parte da condução, e ele foi. Não é fácil ir buscar certas coisas, porque as memórias depois marcam-nos. Isso tudo depois como aconteceu. Como é que o Adolfo depois é diretor técnico da Associação de Ténis do Porto? Não, primeiro sou presidente do Conselho Técnico. A associação, há uma lista, já não me recordo muito bem quem era, eu faço parte dessa lista, sou o presidente do Conselho Técnico, e depois, a uma determinada altura, antes do término do meu mandato, como Conselho Técnico, a direção da associação chama-me para eu assumir o cargo de diretor técnico, dizendo eles que é um cargo remunerado. Bom, eu nessa altura saio, enquanto Presidente do Conselho Técnico, estive ligado ao Boa Vista, mas depois, quando foi de 90 a 91, quando se deu o problema e eu percebi que as coisas provavelmente se complicariam, eu aceito e vou para diretor técnico. É um cargo remunerado e vou para diretor técnico e começo a tentar desenvolver um projeto para a associação. Não era pessoal. Pedro, eu vou dizer uma coisa, eu nunca fiz as coisas com sentido em mim, sempre em sentido na generalidade, porque o que me interessava é que de facto isto fluir. Portanto, eu vou para diretor técnico a convite deles. Aliás, é um convite deles que é uma posição que foi assumida em Assembleia Geral. Portanto, é um cargo que foi criado e o meu nome é aceito em Assembleia Geral. Eu diria que, pela lei, eu teria que ser diretor técnico enquanto a Assembleia Geral não me excluir, não me substituir. E ficou quantos anos como diretor técnico? Fiquei até 2004. Isso foram alguns anos? Foram 13 anos. Nesse período, o que é que o Adolfo recorda com mais saudade? Que memórias é que tem desse trabalho que foi desenvolvendo nessa área tão importante? De diretor técnico, em primeiro lugar, a criação do Espaço Atlântico. A criação do Espaço Atlântico foi feita através de um pedido da Direção-Geral de Esportes, que me pede para ir representar o ténis à Espanha. Eu vou, conheço o Fernando Rei, que é um homem extraordinário, um técnico fantástico. Ele era professor na universidade. E eu percebi que nesse Espaço Atlântico era possível trazê-lo para o ténis. Porquê? Porque como eu tinha estado ligado também a Badajoz, eu sabia que o ténis era uma modalidade de grande expansão em Espanha. Eu falava espanhol, fluentemente, e portanto percebi que valeria a pena criar um espaço atlântico do ténis, em que o norte do país, mais a Galiza, pudesse ter um intercâmbio permanente de torneios, inclusivamente de treinadores, de contacto entre treinadores, fazermos intercâmbios e trocando conhecimentos. Esse realmente foi um grande momento da minha vida enquanto diretor técnico. O outro foi a criação do Centro de Coordenação de Clubes, o CIR, Centro de Coordenação de Clubes, que era uma espécie de centro de treino, só que em vez de ser fixo, ele era volante. Móvel, né? Era móvel. Portanto, umas vezes no CTP, outras vezes aqui, outras vezes lá. Pronto. Porque eu sempre tive esta ideia que fixar X elementos ali de sítio não gosto muito. Aliás, a Anne-Marie Rouchot, de França, que teve uma ligação comigo num simpósio, falámos sobre isso,
Eu até lhe fiz várias perguntas e ela também disse que não estava muito de acordo. Parece que a França também preferia ter vários centros regionais. E então eu criei o centro de coordenação de clubes, que no fundo era uma espécie de centro de treino, mas volante. Porque, depois é assim, se eu levo 2 bons jogadores para aquele clube, os outros menos bons, vão treinar com aquele clube com os melhores, também são motivadores para os outros. É interessante, vamos lá. Portanto, é realmente o centro de coordenação de clubes, é o espaço atlântico e é de facto uma coisa que eu fiz, tenho muito orgulho, que é o Regulamento Geral de Provas e Competições da Federação Portuguesa de Ténis. E tenho pena não terem percebido o alcance do centro de coordenação, desse regulamento. Porque, inclusivamente, o Pedro é capaz de não saber, nesse regulamento tem a Taça de Portugal. Havia uma parte que era a criação da Taça de Portugal. Tal e qual como nas outras modalidades, como no handball, no basquete, e no futsal, eu já estava ligado ao futsal. Portanto, que eu fui treinador. Ou seja, tudo aquilo que foi bebendo nas outras modalidades. E ainda por cima, com a vantagem de eu já estar ligado ao futsal, desde 94 estou ligado ao futsal, com bons resultados. Eu tenho uma equipa que foi à final da Taça de Portugal. O Junqueira foi à final da Taça de Portugal. E tive 2 equipas que foram campeões, uma campeã nacional e outra campeão da 2ª divisão. Já vamos ao futsal. Está bem. E então, o que é que acontece? Acontece que eu percebi que era possível fazer a mesma coisa. Entretanto, também trabalhei aqui com os meninos das escolas de Paranhos e de Ramal, exatamente aproveitando o ténis para evitar certos desvios que estavam a acontecer com jovens de 10, 11 e 12 anos. Nomeadamente, que não vale a pena falar, mas coisas que qualquer pai condenaria e que não gostaria que acontecesse com os filhos. E eu forcei e vim para aqui e este clube, do Novas, aceitou. E é portanto, uma coisa que eu tenho um agradecimento público que eu faço ao clube que teve no Novas. E eles foram, de facto, abriram as portas. E só não continuamos porque as juntas não quiseram. Portanto, tínhamos que continuar. Foi política então? Foi. Pronto, e assim continuei e foram 3 coisas. Depois há uma outra coisa que marca. Então? Chama-se Montaventino. É que o Montaventino está lá o meu nome. E eu não sabia que estava lá nos registros escritos, foi a Dona Helena, é que me disse, eu vi o seu nome lá nas coisas, vocês esteve na construção daquilo. Isto foi em 96. Foi em 97 a inauguração? Foi em 97 a inauguração com o torneio com o Porto Open, não é? Sim. Que veio cá e já foi. O Noah, a Kornikova, o Barami e a Sofia Prazeres. Em 97. Pronto, e depois houve um torneio do Porto Open. Houve, que veio a Arancha, veio e a Maguicera. E a Maguicera. A Maguicera, o Pedro vai servir. E entretanto, aquilo, houve uns problemas, já estava a construção já a caminho, e eu fui chamado pela Câmara. Eu fui falar com a arquiteta Ferreira Soares, e ela, uns projetos à frente, eu comecei a olhar para os projetos, comecei a coçar a cabeça, que é um campo com 50 metros de comprido. E eu disse, arquiteta, desculpe lá, mas... Não é para ténis. 50 metros, o gajo não vai buscar a bola lá ao fundo. Então lá conseguimos alterar o tamanho dos campos, depois as luzes não estavam bem colocadas nos campos cobertos, mas ela disse, eu já não consigo mudar os campos cobertos. Pronto, então deixa estar, fica assim, muito só... Ainda era o Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Porto. Era o engenheiro Armando Pimentel. E entretanto consegui fazer outra coisa que não estava, que eu comecei a olhar e disse, não tem águas, já estavam as coisas feitas, por lá. Onde é que está as águas de superfície vão para onde? Não havia aqueles lá à volta. Eu disse, então vocês fizeram uma parede de cimento, quando chover muito aquilo é uma piscina. Aí também foi buscar a sua experiência nas obras, no estaleiro, na construção. E eu disse, tem que ter aqui uma raia, exatamente para as quedas de água de superfície, ter um escoamento, então fizeram esse escoamento, porque as outras de infiltração estavam. E consegui outra coisa, só não consegui aquilo que eu queria de facto, que era trazer a cobertura de corte central para o Nunalas. Porque como estava aqui, e se o Nunalas era um clube porreiro, então vamos ter aqui a cobertura, só que não permitiram, porque aqui a junta da... a junta da... Paranhos. Não, aqui das estradas. A junta Autónoma de Estradas. Das estradas não permitia colocar naquela altura uma cobertura tão perto da via rápida, esta via rápida aqui. E eles levaram lá para baixo, para os lados da Foz, a cobertura. E a cobertura foi tirada, porque disse, olha, em primeiro lugar, 3 campos cobertos. E se és ao Rio, não dá para fazer torneios internacionais, tem que ter 4 iguais. Depois,
Quer dizer, ter uma baia assim, à volta do campo de ténis, para as pessoas estarem assim, a ver e andar na roda, é impossível. Não pode ser, porque isto é uma tourada. E depois aquele edifício, onde está só agora a bancada, tinha um edifício todo em vidro. Isso é um edifício em vidro. Primeiro para a bola, depois os reflexos, depois os reflexos, as pessoas não veem nada. Eles lá conseguiam mudar aquilo. Se eu queria outra coisa, mas já não foi possível, que era a bancada, quando a gente entra a bancada do lado contrário, aquela grande lado contrário, essa bancada desaparecer, ser puxada para trás e fazer ali 2 campos. E quando fosse cortes principais, puxar uma bancada amovível. Ser amovível. E porquê é que eu pensei nisso? Porque houve uma altura que eu fui no pavilhão Rosa Mota, que houve ténis. E as bancadas eram amovíveis. Eu lembrei-me disso. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Mas muitas coisas não se consegue fazer. Adolfo, vamos deixar virar a página da Associação de Ténis do Porto e vamos à sua candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Ténis. Quando se candidata à Federação Portuguesa de Ténis, a sua paixão pelo ténis era cada vez maior, como é certo e é sabido. A sua vontade era pôr em prática o projeto que tinha para o ténis, para melhorar, para dar mais condições aos portugueses para melhorarem o ténis português? Pedro, é assim. Eu, quando candidato à presidência da Federação Portuguesa de Ténis, tinha várias intenções. Uma delas é porque eu entendia que a Federação Portuguesa de Ténis não podia estar só num sítio, só em Lisboa. Era preciso descentralizar. Eu queria, por exemplo, ter os serviços técnicos em Lisboa, técnicos administrativos em Lisboa, porque havia instalações. A administração poderia ser no Porto, inclusivamente era fácil falar com a Câmara do Porto e a Câmara do Porto ceder umas instalações e ter aqui a parte administrativa, até porque, se o Pedro se lembra, a maior parte do meu grupo da direção era gente do Norte. E depois queria uma outra coisa, que era a parte da diretoria técnica não ser em Lisboa nem no Porto, deslocá-la, por exemplo, a Coimbra, para quê? Para descentralizar um bocadinho. E tinha várias intenções, tinha realmente uma intenção de melhoria, queria uma aproximação muito maior à Espanha, porque eu achava que a Espanha podia ser uma mais-valia para nós. Depois queria aproveitar 2 pessoas, para mim acho, não estou a confiar aqui que o Paulo disse isso, eu sou amigo dele. Eu também tenho gostado disso, e nunca exerci, posso dizer depois porque é que nunca exerci a arbitragem. Vai-se rir, mas é verdade. Eu estou a tratá-lo por você porque estamos numa entrevista. Não, dá à vontade, está à vontade. Porque eu queria aproveitar 2 personalidades que para mim eram fundamentais para o desenvolvimento do ténis português. Um chamava-se Nuno Marques e outro chamava-se Ana Catarina Nogueira. Porquê? O Nuno Marques era uma figura de proa e, portanto, ele, como parte primordial do corpo técnico de uma federação, era uma mais-valia. Não interessa se ele estava aqui ou estava ali, ele havia de correr o país, bem pago a correr o país, porque havia dinheiro para isso, correr o país para motivar a juventude e tal. E a outra personalidade era a Ana Catarina Nogueira, porque para além de ter sido uma jogadora campeã nacional, para além de ser uma jogadora com ranking internacional, era essencialmente uma pessoa que eu confiava e era licenciada em Educação Física. Portanto, não é qualquer pessoa que tem estas 3 coisas. Licenciada em Educação Física, campeã nacional e com ranking internacional, era uma pessoa que eu jamais deixaria fugir do ténis. Isto aqui é uma crítica velada à Federação. Eu não deixava a Catarina Nogueira ir para o padre. Nem que eu tivesse que comprar bem paga. Porque era importante ter uma mulher com aquela característica. Está bem que há outra que está no ténis, como é que chama? Lá de Setúbal, lá, foi jogadora, por exemplo, que é selecionadora. Selecionadora? Sim, que é selecionadora, juvenil, foi. Está a Ângela Cardoso de Guimarães, está... quem é que está? A Neuza Silva. A Neuza Silva. Apesar da Neuza Silva ser uma ótima pessoa, aliás, somos amigos. Há uns anos atrás, há uns 4 ou 5 ou 6 anos, ele veio aqui e eu fiquei assim, que é esta? Ele deu-me um abraço e tal, 2 beijinhos e um abraço. Portanto, é no fundo o respeito e a amizade ficou. Independente da Neuza, a Neuza não era licenciada em Educação Física, mas esta era. E, portanto, ela podia trazer uma mais-valia para o ténis. E, sobretudo, na formação académica, na formação profissional. Assim, eu tenho uma formação profissional, eu acho muito boa. Mas não sou licenciado em Educação Física, essa é a verdade. Está sabendo muito, mas não sou. Apesar de me ter candidatado
depois de ser professor na faculdade de Educação Física, candidatei a fazer um curso. Porque eu fui professor na Faculdade de Educação Física como professor extracurricular, um convite. Eu aceitei, estive há 2 anos a trabalhar e onde dei aulas só na área do ténis. E depois propus para que eles ficassem com a opção de ténis. Eu trabalharia com eles, até um dos licenciados tivesse hipótese de assumir o meu cargo lá. Portanto, ficaria com a opção de ténis. Só que não havia dinheiro, não sei o quê. Quer dizer, não havia dinheiro para o ténis. Tínhamos 32 alunos, mas havia dinheiro para o polo aquático, só tinha um, na opção. E acho que foram momentos marcantes. A ida por vários sítios, a ida para os Estados Unidos com o Orange Bowl, a ida para Israel, marcou-me imensamente. A ida para Israel. Nos momentos do ténis há um que é indissociável, eu tenho que falar nisto. O Adolfo, em determinada altura da sua vida, era o rosto também da Diana Costa, que foi campeã nacional, que foi... A Diana foi uma das melhores jogadoras portuguesas de sempre. Acha que ela podia ter ido ainda mais além? Se tivesse tido mais apoio, se tivesse... É muito difícil falar de uma mulher... Agora é médica, acho eu, não é? É médica, ainda bem. Não, a Diana foi uma atleta que me marcou por várias razões. Me marcou primeiro pela força interior dentro de um campo. Eu vi que ela fez coisas dentro do campo que eu nunca vi ninguém fazer. Uma delas foi saltar a rede por cima, aqui em Vigo, saltou a pé juntos por cima da rede para bater bola, ganhar um ponto, um torneio internacional. Uma lutadora, uma pessoa que também sofreu algum do poder instalado para não a deixar. Eu dou este exemplo. Ela esteve na seleção em Espanha, a seleção portuguesa em Espanha, a jogar em piso rápido. Quando chegou a Leiria para jogar um júnior, um internacional júnior, eu pedi um wildcard para ter tempo para se adaptar à terra batida, foi negado. Ou seja, não se pode negar um wildcard a uma jogadora que faz parte da seleção nacional. Ela até vai à meia-final ou à final, salvo erro, nessa altura com como é que chamava aquela que foi campeã, foi número 1 do mundo, que jogou, foi campeão do mundo, jogaram partes as duas juntas. Sim. Helena Jankovic. A mãe da Helena Jankovic veio ter comigo, perguntou-me se eu podia, se ela podia jogar Páscoa com a Diana. Eu disse, pronto, joguei Páscoa com a Diana. E podias acompanhar a minha filha enquanto ela estivesse cá. E disse, ok, eu acompanho a Helena e pronto, os treinos e tudo. Fui dando algumas indicações à Helena Jankovic. Foi um prazer. Mais tarde eu saber que ela chegou a cá ao ponto. Podíamos ter levado. E ela aí, por exemplo, e a Aneta Sucupo, o pai queria que eu fosse para o Canadá, ter era filho. Eu disse, não vou que eu tenho filhos cá. E depois teve outro problema, que foi o seguinte, no Porto Open eu peço o wildcard ao quadro principal. Não gostava nada, ela era a melhor jogadora que nós tínhamos aqui. E não lhe damos o wildcard para o Porto Open, ela tem que jogar o qualify. Quer dizer, se fosse muito boa, ganhava o qualifying, mas era uma questão de princípio, era pontos, e não era negar, e da forma que foi negado não gostei. Depois havia outra coisa que a mim me marcou, é que muita gente não sabe o problema da Diana. A Diana foi operada. A Diana foi uma atleta que teve autorização internacional para usar uma medicação própria para a asma de esforço. Pois é, ela tinha asma de esforço. E o que é que acontece na asma de esforço? Se o jogo está marcado para as 3 horas e não começa às 3, ela é prejudicada. O jogador é prejudicado. Porquê? Porque toma a medicação, tem que ser 3 ou 4 minutos antes, para desenvolver o processo asmático, de esforço, para depois começar a jogar. Se é depois, aquilo deixa de fazer. E aconteceu isso no País Basco. Não, no País Basco, ou na Catalunha, onde já não posso ver. Que ela tomou, já estava a jogar, estava muito bem a jogar num torneio internacional e de repente começa a chover, para. Quando começa, acabou. E depois tinha outro problema, que teria que ser operada para continuar a subir no ranking mundial e porque ela, atenção, como atleta, em termos físicos, ia ser muito boa, porque ela tinha uma frequência cardíaca fantástica, ela ganhou, ficou em primeiro lugar numa São Silvestre das Amadoras. Portanto, ela, quando é para correr, era com ela. E podia correr horas. Mas tinha um problema, que tinha um problema de má inserção dos tendões, e isso tinha que ser operada. E então o problema era o seguinte, tinha que ser operada aos 2 pés,
o queria atirar para baixo e ela perderia todo o ranking. Porque ela, como não estava abaixo dos 500 do mundo ainda, o que acontece? Tinha que recomeçar de novo. E ela já estava na faculdade no final de 2 anos e não fazia nada. Disse, vai tirar o curso de medicina antes que tenha de ser operada. E acho que ela fez bem, a opção definitiva foi dela e acho que ela tomou uma posição muito adulta em ir tirar o curso de medicina. E parece-me já ouvi dizer que é uma grande médica em termos de pulmonares. Portanto, acho que ela tirou a especialidade em, como é que chama aqueles pulmões? Pneumologista. Já ouvi dizer que é uma grande pneumologista. No fundo, acabou por ir para a especialidade onde ela tinha alguns problemas, não é? O que é lógico, não é? Mas ela foi realmente uma jogadora. Mas houve outros jogadores que, para mim, podiam ter ido muito longe. Então. Nomeadamente uma rapariga chamada Ana Sofia Gonçalves. E havia uma outra rapariga que eu achava que era fantástica a jogar, que era a Fátima Santiago, a Tuxa. E havia uma outra terceira, que é a Susana Marques. E eu penso que quer a Fátima Santiago, quer a Tuxa, que era a Fátima Santiago, que era a Marques, a Susana Marques, que era a Ana Sofia Gonçalves, foram prejudicadas no cômputo geral por causa dos pontos. Não há dúvida nenhuma que eles até jogaram bem. O Vasco Gonçalves foi meu aluno. Jogaram muito bem, foram bons jogadores. Mas eu acho que elas iam muito mais além. Só que, o Tedes era mais masculino na altura. E acho que muitas vezes eu senti que elas eram prejudicadas em favor dos irmãos. Adolfo, passando a página do ténis, vamos só falar aqui 2 coisas, depois voltamos a uma última pergunta também relacionada com o ténis. A poesia, estamos aqui nesta sala da biblioteca, a poesia é uma das suas grandes paixões, ocupa muito tempo da sua vida neste momento? Agora, neste momento, desde que se iniciou a pandemia, não, mas ocupou muito da minha vida durante décadas. É que não foi agora, eu já venho escrevendo, eu comecei a escrever poesia tinha para aí 12, 13 anos. E comecei a escrever, escrevi um poema, depois tive um período que não escrevi, porque fui castigado. Eu levei um processo disciplinar, a professora deu-me uma negativa, mas ficou com o meu poema. Porque mandou fazer uma redação, aí no 2º ano, ou no 3º do liceu, mandou fazer a redação, eu era miúdo, naquela altura, gajo todo bardina, e eu faço a redação de um poema. Já julgou que eu estava a ofender, castigou-me, pôs-me no olho da rua, deu-me negativa, mas ficou com o poema. E voltei lá aos 17 anos, voltei outra vez a escrever. E realmente é uma das minhas paixões, porque não é a poesia que é a paixão, é a escrita de poemas. Escrever poemas para mim é uma paixão, não é poesia. Poesia qualquer um pode fazer, agora escrever poemas, porque eu escrevo poemas e também escrevo contos. Aliás, tenho um conto que já foi apresentado no Claro de Ravente. Foi uma professora do Claro de Ravente, Eugénia Machado, que me convidou para eu ir apresentar o conto. E os miúdos ficaram todos baralhados, porque havia lá umas palavras que não sabia o que era a cubata, o que era uma cubata, o que era o sagui. Não, mas realmente é uma coisa. E porque eu aconselho a toda a gente, mesmo que não tenham aptidão para escrever, vertam para o papel aquilo que às vezes sentem e não guardem. É que a gente ao escrever deita fora muita coisa. É catártico, não é? Um projeto. Ainda joga ténis? Jogo com os meus amigos, com os meus alunos, aqueles que a gente diz que são alunos. Vai jogando. Ao domingo bato umas bolas e fazemos uns pontos, eu e o Nuno Costa, que é um senhor pronto, os filhos foram meus alunos. E ele sempre teve uma relação comigo, ele e a mulher, muito boa, porque eu sempre ajudei os filhos. Ele até é coisa mágica, o filho é mágico. Sim. Até fez um programa de magia comigo ali, São Médio em Festa, com aquele programa que eu tinha literário, São Médio em Festa. E então vou jogando com ele, claro, que às vezes tenho que perder. Claro. Se ganho sempre não vai-se embora. Não, porque às vezes ele ganha mesmo. Não, e com o Luís Rocha, o Luís Carlos Rocha também jogo um bocadinho com ele, de vez em quando vou jogar com o filho dele e jogo com ele. O filho diz que ele era o pai dele tocar. Prefere-me a mim. Adolfo, como é que gostaria de ser recordado? Apenas como um ser humano honesto e sério. Não quero. O resto não interessa. Como uma pessoa, ele foi uma pessoa honesta, foi uma pessoa séria, foi um amigo. Sobretudo como um amigo.
seja recordado como um amigo. Porque, Pedro, eu fui militar da Guerra do Ultramar. A primeira vez que eu dei aulas foi, aulas mesmo, não é? Nas aulas de ténis, sério, em coisas muito sérias, eu fui incumbido pela chefia da Escola Militar, da Aplicação Militar de Nova Lisboa. Eu estava a acabar o curso a especialidade de armas pesadas e fui chamado para dar a especialidade de armas pesadas ao grupo de catangueses, que era um grupo militar, negros, catangueses. Eu falava mais ou menos o francês, eu era mais ou menos da cor deles, mais escuro como eles, e pronto, e já sabiam mais ou menos que eu tinha alguma vocação para isso. Eu fui dar e percebi, de facto, que tinha alguma vocação. Eu gostava de ser recordado exatamente, se é preciso gostar de ser recordado, espero que seja daqui a 100 anos, mas como amigo, como uma pessoa de bem, mas sobretudo como uma pessoa que nunca traiu ninguém. Eu nunca traí ninguém, não gosto dessa palavra, atenção. Sempre ajudei quem posso ajudar, sempre tentei ajudar, mesmo adversários de atletas mesmo, se eu pudesse ajudar, e já o demonstrei no futsal. E portanto, era isso. O resto, se é bom treinador, se o gajo tem informação de sei o quê, tem isto, tem aquilo, o que é que interessa? Então você tem a própria Direção-Geral dos Esportes, que agora é o IPDJ, você, claro, e a própria Federação Portuguesa de Ténis, que paga uma guita enorme, uma fortuna em comas, para virem cá dois técnicos de Espanha, da Escola Mestria, que dão um curso de formadores, e depois a própria Federação não considera o curso, não valida o curso. Eu tenho um curso da Escola Mestria. O curso de formadores da Escola Mestria pertence à Faculdade de Educação Física da Universidade de Espanha. É um curso superior. Eles consideraram, a Espanha considerou aquilo como um curso superior. Nós nem sequer feitamos. Eu digo assim, para quê? Para decidir um curso de tiro com arco. Para quê? Nunca exerci. Quer saber porque é que eu nunca exerci a arbitragem? Porque sempre entendi, enquanto diretor técnico, como era profissional e recebia o meu ordenado, não devia tirar lugar aos outros que também ganhavam dinheiro como árbitros. Eu disse, não, eles precisam desse dinheiro porque é a forma de eles ganharem dinheiro, da vida deles, são árbitros. Eu não tenho nada que tirar o lugar deles. Porque como diretor técnico, podia comigo. Era os juízes das provas da Associação de Ténis do Porto. E os outros? Ganhavam o quê? Não. Mesmo que eu não cobrasse. Eu disse, não vale a pena. Isso não faço. Uma última questão, faço sempre esta pergunta neste programa. Vivia sem ténis? Não, sem ténis eu não vivia, não é? Porque efetivamente é muito difícil depois de... eu fui, no fundo, começo a minha evolução no ténis como técnico com 18 anos de idade. Portanto, eu vou fazer 69, sempre. Portanto, não, faço agora 69 e, portanto, não sei se poderia viver sem ténis. Agora, uma coisa eu digo, e isto é muito claro, não foi a modalidade, ou seja, não é aquilo que foi a base da minha vida. A base da minha vida foram outras coisas. Depois tornou-se o ténis como a minha forma de elaborar, de trabalhar, etc. Mas eu, dentro do ténis, também fiz outras coisas, não foi só o ténis, também fiz outras coisas dentro do ténis, nomeadamente tenho muito prazer em ser preparador físico, sou hoje, preparador físico da equipa do Nuno, e também fui preparador físico do Boa Vista, dando bola. Pai, não sabia, mas é verdade. Sou 18 anos. Um ano fui preparador físico do handball do Boa Vista e gostei imenso. Muito portanto, agora, viver sem ténis, quer dizer, posso dizer a última coisa? Eu preferia ter na candidatos robôs. Não é? Pelo menos não se enganavam. E o gajo ia lá com a raquete, lixava-se, partia a raquete no ferro. Rodolfo, obrigado. Nada, foi um prazer estar consigo.